pelo apoio a esse encontro de MTN online. Esse é o nosso segundo encontro de MTN online, onde a gente vai reunir alguns profissionais que trabalham nos hospitais, realmente, que fazem parte das MTNs, para discutir aí, trocar figurinha, discutir experiência, que é o objetivo desse encontro. Hoje a gente tem 3 convidados especiais, eu gostaria de apresentar, né, os 3 convidados, e aí a gente já vai começar, depois de alguns recados, a discussão. Então, a Priscila Barreto, ela é nutricionista da UTI e membro da Comissão de Terapia Nutricional do HNMD, membro do Comitê de Nutrição da Braskem, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sotierge, especialista em terapia nutricional pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem e em nutrição clínica pela Asbram. A Flávia Lopes Fonseca também é nutricionista, ela é mestre e doutora em ciências médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, titulada em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braskem, pós-graduada em nutrição clínica e pela pós-graduação médica Carlos Chaga e pós-graduada em terapia nutricional pelo Centro de Estudos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E o Ivens, que é fisioterapeuta do Hospital Universitário aqui da USP, da Universidade de São Paulo e do Hospital do Servidor Público Estadual, especialista em terapia intensiva e em fisiologia do exercício. Antes da gente começar a discussão em si, eu queria só dar alguns recados. O primeiro deles é que o encontro de MTNs online, ele dá direito ao certificado. Então, todo mundo que assistir aqui ao vivo vai poder pegar o certificado. Como? A partir da quinta-feira agora, dia 9, das 15 horas, no site da Braskem. Então, as pessoas entram no site da Braskem, braskem.org, vai estar lá um campo certificado, é só clicar nele, digitar o e-mail que vocês conseguem baixar o certificado desse encontro. A versão gravada também vai ficar no website, disponível para sócio, como todos os outros encontros, webinars e lives que a gente faz. Então, quem não é sócio, aproveita para se associar, para ter direito a mais esse benefício. Quem tiver alguma dúvida enquanto a gente for discutindo aqui, eu vou tentar encaixar as perguntas na medida do possível. Então, tem um íconezinho aqui embaixo escrito QIA. Faz a pergunta por ali, porque às vezes no bate-papo as pessoas também estão interagindo e as perguntas se perdem. Então, quando for realmente perguntas, se vocês puderem colocar no QIA, fica mais fácil para a gente organizar e responder todas na medida do possível. Agora vamos lá para a parte boa. Então vamos entrar. O que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir um tema extremamente importante nessa era Covid, já era importante antes e agora ficou mais importante ainda, que é a reabilitação funcional e nutricional do paciente no pós-UTI. A gente sabe que os pacientes que passam pela UTI, de maneira geral, eles têm uma grande perda de massa e de função, né? Então, a gente tem aí estudos de ultrassom que falam que os pacientes perdem mais de 10% de espessura de músculo em uma semana de passagem na UTI, e isso, claro, que prejudica muito a reabilitação e traz uma sequela funcional que, às vezes, é longa, né? A gente tem estudos aí com síndrome de desconforto respiratório agudo falando que 5 anos depois, esse paciente ainda tem alterações funcionais importantes. E claro que a era Covid piorou muito isso, porque esses pacientes ficam muito sedados, ficam curarizados e acabam perdendo ainda mais massa muscular pelo que a gente tem visto aí no momento. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para os 3. Então acho que cada um pode responder um pouquinho o que acha disso, que é o seguinte: quando vocês recebem esse paciente no pós-UTI, aí talvez o Ivens não receba no pós, mas ele trabalha ele ao longo de toda a passagem dele da UTI, então ele tem aquela comparação do paciente no primeiro e no último dia de UTI. Como que é o perfil desse paciente, né? Como ele chega para a gente no pós-UTI ou como ele sai da UTI, no caso do Ivens. Então vamos começar, a Pri pode começar respondendo e aí eu vou passando quando você acabar para a Flávia e para o Ivens, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiro, né? Obrigada pelo convite, boa noite para todo mundo. Eu tô mais ou menos igual o Ivens, eu fico com o paciente na UTI, eu não recebo ele da UTI, eu fico ali com ele. Eu posso dizer que a gente vê exatamente o que você falou, uma perda de massa muscular intensa, né? Absurda. Realmente o Covid piorou essa situação, os pacientes estão perdendo mais massa mais rápido. Então, o que eu posso dizer é que se a gente eu acabo entregando o doente para a enfermaria,
realmente com perda de massa muscular. Por mais nutrição integral que eu faça, por mais aporte que eu dê, a perda de massa muscular, ela acontece. O que a gente está tentando fazer lá é que esse paciente saia da UTI ainda com sonda e permaneça com sonda ainda um pouco mais de tempo, para que a gente entregue o doente para a enfermaria ainda com chance de recuperação de aporte calórico, proteico. Não sei como é que você está recebendo, Flávia. Boa noite, pessoal. Obrigada aí, Melina, pela Braskem, né, na pessoa da Braskem, Nestlé, pelo convite. Eu acho que antes de dizer como eu recebo, acho que tirar um pouquinho da dúvida, né? O que é o hospital de transição, né? Até para poder entender como é que vem esses doentes, em que patamar, né, da jornada desse paciente a gente pretende trabalhá-lo. O hospital de transição, ele é um hospital, né, com todos os seus atributos e requisitos do ponto de vista de boa prática assistencial e vigilância em saúde sanitária, mas ele tem um diferencial que dentro da cadeia de saúde ele se posiciona entre um hospital geral, né, com toda a sua expertise do ponto de vista de diagnóstico, de intervenção de tratamento, e a ponta, né, a grande ponta, a grande extremidade de ponto de saída, que é o domicílio. Então, dentro desse objetivo, o nosso grande foco é diminuir o grau de complexidade desses doentes, né, para que a gente consiga devolver ele no melhor cenário, no melhor dos mundos, com toda a independência e toda a autonomia possível. E aí, quando eu falo isso, estou pensando exatamente naquele paciente, no modelo de cuidado, de reabilitação. Em alguns cenários, em função da própria limitação da doença de base, a reabilitação ela não vai ser completa, ela é parcial, e aí eu estou falando de uma readequação de cuidado, né, onde eu preciso, de alguma forma, readequar aquele paciente e aquela família para uma nova realidade. E que isso vai até um cuidado paliativo, onde tem o acolhimento, onde tem o enfrentamento, e, de alguma forma, também alguns ganhos são obtidos, né? Então, esse paciente, quando chega para a gente no hospital de transição, é basicamente o idoso em termos de perfil, ele é basicamente o paciente neurológico, que ele permeia, né, e tem um tempo mais ou menos de internação de uns 50, 70 dias do hospital geral, que é da onde geralmente esse paciente chega para a gente. E se a gente sabe que a desnutrição é extremamente prevalente quando o paciente dá entrada no hospital geral, quando ele chega no hospital de transição, que ele já teve uma jornada, já passou um pit stop, com Covid ou sem Covid, na verdade esse paciente ele chega bastante espoliado do ponto de vista nutricional, do ponto de vista funcional, com lesão por pressão, com uma via aérea artificial na maioria das vezes, com uma sonda enteral, com uma gastrostomia, para que a gente consiga fazer um trabalho e restabelecer esse paciente tão logo seja possível e da melhor maneira que a gente consiga, né? Perfeito, Ivens. E aí, pessoal, boa noite. Obrigado aí pelo convite mais uma vez estar aí com vocês. Ô Mel, na verdade, ultimamente eu tenho ficado mais com os pacientes pós-UTI, ultimamente, e até porque a gente está fazendo um trabalho lá no hospital de acompanhamento dos doentes pós-saída da UTI, né, os pacientes que vão entubados para a UTI depois da alta. Então, assim, a gente está com um perfil, coisas que têm chamado atenção, com relação a essa parte nutricional, uma dificuldade grande de readequar a oferta para eles por conta da perda do olfato e paladar da própria doença e por conta dos antibióticos que eles têm tomado. Então, assim, perda de apetite e aí perda do olfato, paladar. Então, a readequação alimentar deles tá um pouco complicada, demorando mais tempo para a gente conseguir atingir as metas aí por via oral. A gente tem um aspecto cognitivo importante, de 10 a 15% dos pacientes que a gente está indo atrás para incluir no estudo, a gente não está conseguindo avaliar por delírio, confusão, rebaixamento do nível de consciência. Então, esses pacientes estão aí evoluindo com uma parte cognitiva, com um déficit importante, repercussão do tempo de sedação que eles ficaram na UTI, a gravidade da doença, né? E na parte física, a gente tem visto uma coisa muito heterogênea. Tem pacientes que no primeiro dia após o UTI já estão conseguindo caminhar e tem pacientes que não conseguem rolar no leito. Como a gente não fez análise dos dados, a gente ainda não sabe quais são os fatores que estão interferindo nessa diferença tão grande. Uma outra coisa que chama atenção é a recuperação deles, que parece um pouco mais acelerada que o normal também. Eles têm uma resposta um pouco rápida. Então, a gente está tentando entender ainda como que está isso, mas a gente vê déficit em todas as áreas, sim, para o
para os pacientes com uma chance de... Perfeito. Bom, então agora eu vou fazer uma pergunta para a Priscila, né? Priscila, eu sei que você é nutricionista num hospital geral. Isso. A gente sabe a importância de começar a reabilitação no momento que esse paciente internou, né? Não adianta esperar ele sair da UTI, não adianta esperar ele chegar, por exemplo, num hospital de transição para começar a reabilitar. A gente tem que reabilitar esse paciente no momento, idealmente, que ele entra na UTI para tentar diminuir a perda, bem mais do que tentar depois fazer com que ele volte a ganhar, né? Como é que funciona essa reabilitação na sua UTI? Começa realmente na hora que ele chega? Não começa? Isso é muito bonito na literatura, mas na prática isso não é feito. Existe uma interação entre equipe, então assim, a nutricionista ela tá junto com a fisioterapia. Como é que funciona isso tudo? Não, lá realmente eu sou dessa mesma linha, que a reabilitação ela tem que começar no momento da admissão do paciente. Quando a gente consegue iniciar o suporte nutricional precocemente, a gente já está pensando na reabilitação do doente. A gente tem sim uma equipe integrada, eu estou lá dentro da UTI o tempo inteiro, todos os dias. No round está todo mundo junto, fisioterapeuta, a gente, né, da nutrição, os intensivistas, a enfermagem, participa todo mundo. Então, a gente tenta fazer exatamente o que é bonito no papel para conseguir reabilitar o doente. Então, antes da era Covid, né, a gente conseguia, inclusive, fazer a proteína depois da atividade com físio, né, instalar o módulo de proteína exatamente após a atividade física. Agora, com Covid, essa parte está um pouco mais deficiente. A gente não deixou de dar o aporte proteico, a gente continua dando o módulo de proteína, a gente faz uma vez ao dia, mas não necessariamente depois de exercício da fisioterapia, né? Isso está um pouco, assim, mudou porque a demanda aumentou muito, né? E são pacientes realmente, que você falou, muito sedados, RAS-5, curarizados. Então a gente não tem essa mobilização toda, mas sem ser isso, sim, a gente trabalha realmente em equipe. Eu acho que na UTI é o lugar que a equipe interdisciplinar ela fica mais evidente, né? O trabalho em equipe fica mais evidente, acaba sendo dentro da UTI. Então, sim, a gente faz enteral precoce, tenta atingir aporte proteico. Eu controlo o infundido versus prescrito, porque senão, realmente, no papel fica um cálculo lindo, com aporte alto, mas efetivamente quanto que está entrando no doente. Então, eu olho diariamente quanto que está entrando de dieta, quanto que está sendo infundida, para tentar minimizar a perda, para que ele não chegue na enfermaria com tanta perda de massa muscular assim. Então, a gente tenta fazer isso sim. Eu acho que outro profissional que é super importante nessa hora de trabalhar junto com a gente é o fono, né? Totalmente. Porque a gente sabe que esses pacientes, eles têm uma intubação prolongada, às vezes eles ficam com uma disfagia, então é um paciente maior risco para reintroduzir a alimentação, então a gente precisa muito dele, e eu acho que, assim, talvez um papel muito importante que ele tem agora para ajudar a gente é que, assim, talvez o seu hospital, eu acho que é um hospital, pelo que eu sei, de um corpo clínico fechado, né? Então é mais fácil de você falar o que você falou, assim, eu tô mandando os pacientes com sonda e eu tô segurando essa sonda mais tempo. Quando a gente tem um hospital como o meu, que é corpo clínico aberto, que cada paciente... Já trabalhei assim também. Tipo, tem médicos que a gente vai conseguir convencer a deixar a sonda, e tem médicos que a fono falou, pode comer, no dia seguinte ele tá sem, acabou a sonda para ele. Então eu acho que a fono com a gente nesse papel de tipo, olha, ele pode comer, mas espera um pouco mais, né? Vamos esperar a nutricionista também falar que já tá bom o que ele tá comendo. Então acho que é um reforço positivo a mais. Então eu acho que a fono ajuda muito. Lá é obrigatório, né? O paciente estubou, tem parecer para fono, ela vai lá no mesmo dia avaliar o doente, ou se ele tiver desmamado da prótese ventilatória por traqueostomia, a fono também vai lá. Então, e a gente tem contato direto, um bom relacionamento com a fono o tempo inteiro. Eu fico pensando assim, nem sei como é que eu vou trabalhar se um dia eu estiver num hospital que não tem a fono trabalhando ali comigo o tempo inteiro. Porque a gente depende muito da fonoaudiologia, a gente não inicia se ela não deixar, a gente faz exatamente o que ela disser, dá a consistência que ela disser que pode dar. Então, a fono, ela tá lá também com a gente todo dia, ela trabalha em conjunto o tempo inteiro. Perfeito. Sem a fono, nem sei.
o gancho do que a gente está discutindo e vou colocar o Ivens aqui. Então, aproveitando o gancho disso que a gente estava discutindo, dessa importância da equipe, enfim, multidisciplinar, interdisciplinar, a gente sabe que cada vez mais a gente entende que físio e nutrição tem que andar junto, né? Então, a gente tem que ter protocolos conjuntos, a gente tem que, enfim, otimizar a proteína junto com o exercício, isso é muito importante. Como que funciona essa integração nas instituições que você trabalha? Funciona de verdade? São feitos protocolos em conjunto? Tem essa interação ou não? Bom, eu trabalho de dia lá no Hospital do Servidor Público Estadual. A gente é um hospital público de quase 1.000 leitos, 15 andares. Cada andar tem seu fisioterapeuta, às vezes tem mais de um, tem sua nutricionista, às vezes tem mais de uma também. E, infelizmente, a gente não tem um protocolo institucional. Então, ou seja, cada unidade, cada enfermaria, que geralmente é de uma especialidade médica, tem a liberdade de criar os seus fluxos. Então, por exemplo, na minha unidade de origem, que é a enfermaria de cirurgia geral, onde os pacientes de pós-operatório ou pré-operatório da cirurgia geral estão, eu e a nutricionista conseguimos manter um fluxo, manter uma comunicação onde é possível estabelecer isso, né? Essa junção da fisioterapia junto com uma nutrição mais adequada. Nas outras enfermarias já não é tão liso assim, então vai depender muito do profissional que está ali, porque não é o foco da instituição manter fluxos institucionais funcionando adequadamente, ainda não é esse o nosso foco lá como uma instituição pública, né? Mas lá na minha enfermaria, uma enfermaria de 35 leitos aproximadamente aí, a gente consegue fazer acontecer. Então, basta a coisa estar bem organizada, você ter a comunicação efetiva, que é o mais importante, né? Físio, enfermagem, médico, nutrição, nutrologia, todo mundo tentando conversar ali ao máximo para fazer essa interação acontecer. Perfeito. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta assim, eu vou fazer uma pergunta que é minha, mas o César Azevedo fez uma pergunta também nesse sentido, então eu vou juntar as duas perguntas numa só, né? Tem algum tipo de exercício que é melhor para esses pacientes? E aí ele pergunta assim, é possível na prática clínica ações de estímulo muscular constante, como, por exemplo, um estímulo mioelétrico, TENS, com o objetivo de reduzir essa perda? Então, assim, eu queria saber de exercício ativo, qual que funciona mais, enfim. E ele perguntou da eletroestimulação, e aí eu acho que você podia aproveitar e responder as duas coisas. Primeiro que, assim, tem se falado muito de reabilitação do paciente pós-Covid, mas é muito importante a gente lembrar que a melhor estratégia que a gente tem hoje ainda é a prevenção desde a internação do paciente. Não é esperar ele sair, seja da UTI, seja do hospital, para começar a nossa reabilitação, porque depois que ele já perdeu, a gente tem vários estudos com pacientes críticos pós-alta, onde a gente vê que não existe basicamente nenhuma estratégia depois da alta para acelerar a recuperação desses pacientes. 2 estudos que tiveram resultados melhores, eles usam tantas estratégias ao mesmo tempo, tanto profissional envolvido que, tipo, para a gente no Brasil, por exemplo, seria inviável. A gente não tem nenhuma instituição capaz de prover tantos cuidados igual esses trabalhos que proveram. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitando o gancho aí da eletro. Então, por exemplo, na fase que o nosso paciente está lá sedado, a eletroestimulação hoje é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o único meio de imitar uma contração muscular, eletroestimular o doente. Então, não só pode, como deve eletroestimular. Quem tiver aparelhos adequados, quem tiver estrutura adequada, deve sim colocar a eletroestimulação como parte do cuidado desses pacientes, desde o momento que eles estão sedados, porque se seu paciente não está sedado, não tem como manter ele ativo. Então, até que saia a sedação e ele acorde, o único jeito é eletroestimular. Ou usar uma bicicleta passiva, uma bicicleta elétrica, mas a efetividade dela é muito menor do que eletroestimulação. A partir do momento que o nosso paciente acordou e está colaborativo, o melhor a se fazer é avaliar e entender o déficit dele. Então, se o déficit dele é um déficit de força, a gente precisa fazer algum treino que ganhe força. E aí o melhor é o treino resistido, exercícios resistidos. Seja com peso, seja com elástico, seja com as nossas próprias mãos, se a gente não tiver nenhum instrumento para fazer isso. Mas oferecer resistência é o melhor jeito de ganhar força. Tem pacientes que têm força, mas não têm função.
a perda deles é mais funcional do que de força. Então, tem pacientes que têm força quase normal e não conseguem fazer algumas tarefas. Então, o treino dele tem que ser mais focado nas tarefas do que na força. Então, vale muito avaliar e ver qual que é o principal déficit do seu paciente. Mas sempre lembrando que sempre que possível, atividades ativas, fazer o paciente fazer aquela atividade, não fazer por ele, sempre fora do leito, sempre melhor, seu paciente sentado, em pé, sentindo o chão, e sempre tem em mente que o treino resistido sempre vai ter algum benefício para esse doente, e enquanto ele não conseguir andar, por exemplo, talvez colocar estratégias como a bicicleta pode ajudar também esse paciente no período que ele esteja mais restrito ao leito. Perfeito. Agora eu queria perguntar para a Flávia, ela já falou o que é um hospital de transição, que ia ser a minha pergunta, então, já sabendo o que é um hospital de transição, eu queria saber como é que funciona essa questão da reabilitação nutricional e funcional. Existe alguma dinâmica específica? Existe alguma interação com a equipe de físio, protocolos conjuntos? Como é que funciona isso? Perfeito, excelente a tua pergunta, Melina. A gente entende, acredita e defende a visão multiprofissional, né? Dentro do hospital de transição, a gente fortalece um time tradicionalmente, além dos profissionais tradicionais, a gente agrega pensando em outros estímulos ou estímulos mais específicos, pensando num contexto de reabilitação, a gente tem um terapeuta ocupacional e musicoterapeuta, né? Além da figura de um cuidador que é muito oportuna nesse momento do hospital de transição, a gente sempre fala e defende que a gente precisa de alguma forma ensinar alguém a cuidar de um outro alguém, e isso é muito importante, a participação desse profissional, formal ou não, na verdade, nesse indivíduo em todo esse processo de reabilitação. Quando esse paciente chega no hospital de transição, a gente faz uma avaliação multifacetada. Então, uma equipe, né, multiprofissional, fono, fisioterapeuta, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, enfermeiro, na verdade, todos no fono, todos dentro da sua expertise fazem uma avaliação desse paciente, né? E eles precisam traçar as suas metas de cuidado, e isso vai definir um plano terapêutico. Ou seja, esse paciente que interna para decanulação, para uma reabilitação oral, ele precisa de que frequência de atividade, e eu busco que meta, dependendo do grau que ele tem, pontuado pelas escalas de limitação, de funcionalidade, de adequação, e a gente vai percorrendo essas metas. Assim como o hospital, a gente tem protocolos, sim, tem muita gestão compartilhada, né? Não é à toa que a gente chama, dentro do hospital de transição, equipe de reabilitação, que é composta pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, pelo fono, pelo nutricionista. Então, muita coisa envolve a gestão compartilhada. Então, se a gente for pensar em desmame de uma nutrição enteral para via oral, tem o protocolo clássico, a gente saca essa sonda enteral a partir do momento que o paciente consegue consumir 75% das suas necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos. A gente consegue seguir e controlar isso de uma maneira bem tranquila, né? A gente tem os protocolos, né, de gestão compartilhada junto com o fisioterapeuta, fono, quando a gente pensa na questão da decanulação. A gente tem o controle de ingestão oral, né, que isso é muito, muito importante. E aí é um momento onde a gente usa bastante essa figura do cuidador, e aí tem essa figura participando de forma bastante presente da equipe. Então é ele, diferente do nutricionista ou talvez até do copeiro, que faz o controle da aceitação. Então, a partir do momento que a gente ensina e mostra a importância daquele processo de controle, a gente empodera, reconhece, e quem dá essa devolutiva, quem dá esse feedback para a gente de aceitação de controle de via oral, seja mandatório para iniciar uma suplementação ou para avaliar se esse consumo de alguma forma está satisfatório, é o cuidador ou é o familiar muito presente nesse processo. Talvez seja um ponto bastante interessante, talvez até um pouco peculiar, né, dentro do hospital de transição, ainda que a gente tenha isso cada vez mais, né, o empoderamento do familiar e do paciente com relação à utilização da suplementação e desse consumo. Mas a gente entende que a equipe multiprofissional não é a fundamental, ela é mandatória, né? Se a gente não faz isso a várias mãos, a gente não consegue atender
né, ou pelo menos atende pela metade, no percentual pequeno, o nosso grande objetivo, que é a reabilitação, que é esse ganho para esse paciente. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta para as nutricionistas. Então eu vou fazer a pergunta e as duas respondem se usam mais ou menos a mesma coisa. A gente está falando aqui da importância da suplementação, da importância da proteína, mas às vezes as pessoas têm dúvida de como realmente fazer isso na prática, né? Vocês têm algum protocolo? Assim, é uma coisa avaliada caso a caso, então alguns pacientes vão merecer suplementação, outros não. Ou vocês têm um protocolo sistematizado de suplementação proteica, com uma dose específica, um momento específico, para todos os pacientes que estão aí num processo de reabilitação? Pode começar, Flávia, e depois a Priscila. Perfeito. A gente tem sim, quando o paciente chega no hospital de transição, a gente entende que não é um paciente mais agudo, né? Ele está, de alguma forma, com uma estabilidade clínica, ele tem uma desnutrição sim, mas ele tem uma estabilidade clínica que permite que a gente seja um pouco destemido, né? Permite que a gente consiga trabalhar com certo conforto e se sinta bastante mais à vontade de manejar caloria e proteína. A gente usa a proteína sem medo, né? Óbvio que entendendo que alguns pacientes têm uma reserva limítrofe, têm uma função renal comprometida, têm uma fragilidade, têm uma reserva ali funcional bastante comprometida. Esse paciente a gente vai olhar na lupa, mas a maioria dos pacientes a gente não tem medo da proteína, a gente trabalha com o mínimo, e mínimo mesmo de 1,5, de 1,5 para cima. Os pacientes que têm lesão por pressão, a gente está falando aí de 1/3 dos pacientes que chegam até o hospital de transição, são pacientes bastante desnutridos. Então, se a gente está pensando em pacientes desnutridos, em pacientes imunocomprometidos, em pacientes que chegam numa condição bastante propícia para um processo de anabolismo, de reconstrução, de que a gente precisa garantir uma boa performance, entendendo a proteína sendo um nutriente-chave para isso, e obviamente junto da proteína, a gente faz protocolos com mínimo de 1,5 gramas por proteína para esses pacientes que estão essencialmente em processo de reabilitação, onde o couro vai comer na fisioterapia, onde a gente vai ter, de fato, um gasto energético, uma demanda, né, de necessidade desse paciente maior. A gente chega até 2 gramas, sem medo, com uma boa tolerância. A gente faz o pool de proteína de 1 a 2 horários, de 1 a 2 tomadas. A gente utiliza preferencialmente o whey protein como suplementação. E a gente geralmente faz 2 tomadas de 15 gramas, 1 tomada de 30 gramas. A gente chega bem perto. Se a gente for imaginar isso considerando todos os doentes de uma amostra, incluindo os pacientes de COVID, a gente consegue chegar em uma média de proteína de 1,8, 1,9 na amostra que a gente tem aí catalogada. A gente consegue dar um aporte com uma boa tolerância. Perfeito. Pri? Não, no meu hospital a gente não tem protocolo específico para isso, é avaliado caso a caso. Acho que o meu pode ser um pouco mais parecido com o do Ivens, é um hospital geral, a gente tem paciente com diversas patologias, cirúrgico, queimado, tem de tudo. E são 3 prédios também de internação. Então, é avaliado cada caso a caso, cada nutricionista avalia o seu doente, então não tem um protocolo específico de quanto vai fazer. Mas a gente faz a triagem nutricional de todos os doentes que internam no hospital, porque a gente tem nutricionista todo dia lá. Então, todos os pacientes em risco são suplementados. O que cada um vai fazer e quanto cada um vai dar é de acordo com cada profissional e cada doente. Então, isso é avaliado caso a caso. Não tem um protocolo específico com quantidade, com dose, com quanto que a gente vai seguir. Cada nutricionista faz o seu, de acordo com a patologia do doente, de acordo com o caso. Mas, invariavelmente, os nossos pacientes da UTI que vão para a enfermaria, todos praticamente recebem suplementação. Dificilmente um paciente fica sem suplementação quando sai da UTI, porque o aporte que ele consegue atingir na via oral é muito baixo normalmente, né? Quando na extubação, os estudos mostram que o paciente come pouco realmente. E o que o Ivens falou, a gente tem visto isso também. Perda de olfato, o tempo de intubação que tá maior, né? Tem uma dificuldade maior de se alimentar no pós-operatório. Então, eles usam mesmo suplementação. A gente também opta pela proteína do soro do leite. Lá também é o tipo de proteína que a gente usa, mas é avaliado caso a caso.
Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui do QA, porque senão as pessoas acham que a gente não tá vendo as perguntas delas. E assim, a gente pode fazer uma live, juro, gente, na era Covid, a gente pode fazer uma live do que for. A gente pode fazer uma live do que for. Vai pingar pergunta do quê? De prona. Prona. Ah, sabia. Quer saber de prona o tempo todo. Então eu vou pegar a pergunta da Cibele e a do Bruno, que as duas são de prona, e vamos discutir um pouco do tema prona. Então, assim, eu acho que o que eles querem saber é se dá para fazer terapia nutricional no prona, se o volume tem que ser diferente, qual é o gotejamento máximo, se é viável manter. Então, assim, eu queria que o Ivens começasse explicando pra gente o que é o paciente em prona e por que o paciente é colocado em prona. E aí vocês respondem pra gente se dá para continuar. Talvez a Flávia não tá numa fase um pouco posterior, não sei se ela vai querer comentar ou não, mas Pri, é o seu dia a dia, e aí eu acho que eu fecho com o que a gente vem fazendo aí, a gente finda o assunto prona. Vai lá, Ivens. Bom, então, assim, uma das principais características do nosso paciente com COVID é a hipoxemia, né? Baixa oxigenação. Então, uma das estratégias que a gente tem hoje para tratar esse tipo de paciente é usar a posição prona, colocar o nosso paciente lá virado de barriga para baixo. No paciente COVID, um dos principais mecanismos fisiopatológicos é uma alteração muito grande da relação ventilação-perfusão. Então, quando a gente coloca ele em posição prona, a gente consegue ter uma melhora muito grande da relação ventilação-perfusão, e aí a oxigenação do nosso paciente responde melhorando. Quem tem indicação hoje de prona? Então, pacientes que têm uma relação PO2-FO2 menor que 150, e onde a gente já tentou fazer uma titulação da PIP, fazendo aquela mini titulação da PIP, e o paciente não obteve uma resposta satisfatória. Então, mantendo a relação abaixo de 150, a gente opta por pronar. E aí o grande problema é porque quando muda de decúbito, coloca o paciente em uma posição que é quase horizontal, quase 0 graus, apesar de a gente tentar manter uma inclinação, surge sempre aquele medo de ter um refluxo. E o nosso paciente vai ser mantido nessa posição aí entre 16 a 20, hoje tem estudos aí falando até 24 horas. Então, o grande medo é deixar ele nessa posição tanto tempo sem alimentação, né? E aí eu deixo para vocês. E aí, Pri? A prona sempre surge, né? Tu sabia que ia surgir alguma coisa de prona. Eu acho assim, a gente já tinha... O que a gente fez lá? A gente passou pelo mesmo problema que eu acho que muita gente passou na primeira semana desses pacientes, que quando eu colocava o doente em prona, quando eu chegava, a dieta estava parada, tinha sido suspensa. Talvez por medo de alimentar o paciente na posição pronado. O que a gente fez foi fazer uma orientação para todos os médicos, todos os enfermeiros, fisioterapeuta, todo mundo, de como ia ser a terapia nutricional nesses pacientes e como ia ser na prona. E isso facilitou muito. Então, a gente passou a não suspender mais a alimentação durante a prona, porque tem paciente que fica no pronado 16 horas e muitas vezes isso é repetido no dia seguinte, né? Então, seriam 2 dias sem nutrição, é muita coisa. E na fase precoce do doente, que é quando a gente tem que alimentar, porque a gente tem os benefícios da alimentação precoce. Então, seria um risco a gente deixar também esse paciente sem nutrição. A Braskem a gente já tinha colocado, né, um ml hora mais baixo lá, 20 ml hora. O Aspen colocou também 15 a 20 ml hora, mais ou menos, na prona, sem subir esse ml hora. Então, é como a gente faz lá. A gente coloca a dieta com um gotejamento mais lento e alimenta o paciente durante a prona. Não tivemos problema até agora. Ainda não teve nenhuma intercorrência com esses doentes, não. Olha, eu vou te falar que na minha prática, eu acho que a gente perdeu um pouco o medo da prona. Eu acho que no começo... Como assim? A gente já tinha paciente de vez em quando pronado, mas não era uma coisa frequente, né? Então, no começo, a gente estava fazendo isso, diminui a dieta para 20 ml hora, se pronou, e deixa ele lá com uma dieta trófica, espera voltar para supino para progredir. Hoje, a gente já tem vários pacientes em prona com dieta full e tolerando. Então, assim, claro... A sonda está pós-pilórica, esse paciente está com procinético, são coisas que a gente vai ter que se atentar. É uma fórmula teoricamente
mais rápida de esvaziar, se ele tiver com uma sonda gástrica. Então, assim, são algumas coisas que a gente se pergunta. Claro, ele tá com uma sonda gástrica, já tem um histórico de gastroparesia, já tinha uma distensão, a gente vai segurar com uma nutrição trófica. Mas, assim, hoje a gente já entende que não é porque ele tá pronado que ele vai precisar de uma nutrição trófica. Tem muitos pacientes que toleram muito bem, obrigada, uma dieta plena no prona. E aí a pergunta que fizeram, se tem um limite máximo de gotejamento, teoricamente não tem isso. A gente vai ter que ter o bom senso. Vamos usar uma fórmula mais concentrada para trabalhar com um volume menor, mas não que tenha um volume máximo específico que a gente possa fazer nessa posição. Não sei se você quer falar alguma coisa, Flávia, pode falar. Fica super... A minha vida de terapia intensiva já passou. Agora eu quero botar o paciente em pé, não quero prona. Tá certo. Então, respondido a prona, eu quero ver o seguinte, né? Então, a gente está falando dessa dificuldade do Covid, desse desafio do Covid dentro da UTI, e aí talvez a Flávia e o Ivens que estão recebendo ele pós, né? Mais do que talvez a Pri que está lá no dia a dia, mais com o paciente pronado do que com o paciente em pé, como a Flávia falou. Como é que vocês estão lidando com esse paciente Covid no pós? Assim, tem algum protocolo específico para esse paciente que não existia para os outros? E mais, muitas vezes esse paciente saiu da UTI, mas ele ainda está com PCR positivo, ou seja, ele ainda está infectado. E aí tem aquela coisa de, enfim, contaminação da equipe, e aí alguns protocolos às vezes são ajustados por conta disso, de visita de nutricionista, de avaliação nutricional. Na fisioterapia também, não sei se isso muda alguma coisa, o fato do paciente ainda estar infectado, se tem alguns instrumentos que não são usados nele, como é que tem funcionado isso? Pode falar, Fábio, por favor. Perfeito. A gente começou a receber esses pacientes para reabilitação nesse pós-Covid no finalzinho de abril, né? A gente tinha aí mais ou menos 1 mês e meio de vivência de doença, né? A gente ainda tem uma casuística um pouquinho pequena, a gente tem mais ou menos uns 20 pacientes do pós-Covid, mas eu até, antes de vir para cá, preparei até alguns dados que, por mais que a gente tenha são várias perguntas ainda sem resposta, a gente se acostumou e a gente vem aprendendo, né, com relação a isso. Antes de falar essencialmente das características que marcaram e que vem determinando um melhor desfecho ou um pior desfecho, eu estou falando de um hospital pequeno, né? O Place são 2 unidades, uma com 43 leitos em Botafogo e uma com 37 em Niterói. Então, por a gente ser também um hospital pequeno, a gente tem tudo muito amarrado, tudo muito bem controlado. A gente traçou medidas de precaução, mas com muito cuidado que a gente não tivesse a descaracterização muito nossa em termos de hospital de transição, né? Em termos de ter a família por perto, ter a família participando ativamente desse cuidado. Num primeiro momento, isso pensando no pós-Covid, né? A gente tem uma sala de reabilitação que ele compartilha tanto as atividades de fisioterapia quanto de terapia ocupacional. A gente fez uma força-tarefa e criou um ambiente de modo que a gente pudesse ter um controle de higienização entre um paciente e outro, com o pessoal do apoio bastante presente nesse momento e com rádio comunicando. Então, traçamos horários para esses pacientes serem atendidos, intervalos entre um e outro. A gente tem uma oportunidade de ter uma área aberta que a gente chama o solário, onde esse paciente ele tem o estímulo do sol, ele tem o estímulo da família, ele tem o estímulo da musicoterapeuta. A gente fez marcações no chão, onde a gente faz com que esse paciente, de máscara, com todo um controle de distanciamento, ele consiga também aproveitar esse ambiente. A gente recebe pacientes de vários hospitais privados do Rio de Janeiro, cada um com seu critério de cura do pós-Covid, seja o critério de cura tempo da história natural de doença, seja uma sorologia reagente ou seja uma RT-PCR não detectada. A gente tem uma variedade aí de condições e a gente, independente do critério, a gente adotou, uma vez chegando no Place, o mesmo critério de cuidado, né, no sentido de manipulação, de precaução da equipe e dos demais pacientes, pensando que a gente precisa ter esse critério, que a gente está falando de hospital de transição com perfil de idade bastante avançado,
né? E eu trouxe aqui, eu até peguei uma colinha para a gente poder até discutir, não sei se alguém que está aí escutando troca alguma experiência com relação ao hospital de transição, mas pensando nessa amostra aí que a gente teve, algumas características foram bem marcadas, eu estou falando de 20 pacientes no pós-Covid que a gente acompanhou. A gente, curiosamente, que a gente percebe, né, do pior desfecho do sexo masculino, a gente recebe esse sobrevivente da terapia intensiva com uma população bastante homogênea com relação ao sexo. A gente tem 65% desses pacientes idosos, e quando a gente pensa nesses idosos com uma média de idade bastante avançada, então a gente tem uma média de idade de 84 anos, de idosos sobreviventes a uma terapia intensiva, que vêm para um hospital de transição para, de alguma forma, se reestruturar do ponto de vista nutricional, funcional, de autonomia e independência. Curiosamente, desses pacientes que chegam para a gente, 25% internaram no hospital de agudo por algum outro motivo e ganharam uma Covid. Né? Eles internaram por alguma outra condição, então a gente, 75% desses pacientes, de fato, tiveram algum sinal de síndrome gripal e internaram nesse hospital. Esses pacientes, na verdade, eles vêm de uma permanência mais ou menos de 30 dias de um hospital geral. Quando a gente pensa nesse paciente que internou por um outro motivo e adquiriu Covid, a gente tem aí mais 10 dias de internação, então a gente está falando de uma permanência de 30 a 40 dias num hospital geral até chegar ao hospital de transição. 85% desses pacientes que chegaram para a gente hipertensos, 55% diabéticos, 85% sem via aérea artificial. Eles chegam com ventilação espontânea, alguns traqueostomizados para a gente poder fazer o trabalho da decanulação no hospital de transição. 40% com lesão por pressão adquirida nesse tempo de internação, e metade deles com uma via alternativa de alimentação. Então, a gente tem essa turma chegando, acho que a Priscila realmente manda para a gente com a sonda interal para a gente poder, de alguma forma, poder fazer esse trabalho. Nutricionalmente, a gente tem um percentual de perda de peso que variou de 6% a 16% de perda de peso. Esses pacientes são atropelados, de fato, por uma resposta inflamatória bastante agressiva, né, com uma perda muscular bastante importante. Quando a gente fala de valor absoluto, é muito comum o próprio paciente ou familiar, eu perdi no mínimo 10 quilos, eu perdi no mínimo 15 quilos, num período de tempo aí de média de 30 dias. Se a gente for pensar em ferramenta de triagem, avaliação nutricional, a gente tem 90% dos pacientes em risco nutricional pelo NRS2 e dos idosos, 92% de pacientes nutridos pela mini avaliação. E até o momento, né, dos pacientes que receberam alta conosco, a gente teve aí um processo de ganho, né, de reestruturação, de ganho de funcionalidade, de reabilitação oral, de algum ganho dentro do hospital de transição, com uma média de permanência de 18 dias. A gente tem 80% desses pacientes chegaram com algum grau de comprometimento evidenciado pelo Barthel. Óbvio que o Barthel, a gente consegue, na verdade, sem ser o Barthel, a gente consegue perceber alguns ganhos que o Barthel não tem a sensibilidade para poder mostrar, mas ganhos super simples que isso faz muita diferença no feedback, na autopercepção de melhora do paciente, da família. E a gente consegue pelo menos desses que hoje estão com a gente, pelo menos 50% desses pacientes com uma classificação de independência. É um trabalho bastante árduo. Eu acho que um grande desafio que a gente vem vivendo no hospital de reabilitação desses pacientes que vêm com essa proposta, que não tem como não influenciar nesse processo, é o nível de ansiedade e de expectativa desse paciente. Né? A necessidade de ressignificação que esses pacientes precisam ter. É óbvio que o melhor cenário, a nossa expectativa é que a gente devolva toda a autonomia e independência para esse paciente, mas as sequelas, as consequências, a miopatia que o doente vem, as neuropatias que esse paciente fica, a queda plantar, aquela marcha que de alguma forma muitas vezes não é recomposta de maneira plena. Isso é uma nova realidade, a gente devolve esse paciente para casa, talvez alguns com para casa a ser feito,
para continuar na rede credenciada, para de alguma forma continuar um processo de reabilitação. E um outro ponto que chama muita atenção, o Ives colocou muito bem, e dentro da avaliação da fisioterapia precisa entender o que é força, o que é função, mas é notório que se esses pacientes não tivessem a fadiga, né, o cansaço, isso muito clássico, né, desse paciente do pós-Covid, se ele não viesse com isso, a velocidade dele de recuperação seria muito maior. Às vezes a gente vê que o paciente recupera a força, mas ele não dá conta, ele cansa, ele tem uma fadiga, ele tem uma resistência, ele tem um limite de condicionamento cardiorrespiratório muito pequeno para tolerar esse esforço. E aí a turma da fisioterapia, junto com a nutrição, é fundamental para poder pescar esse melhor momento e ver de que maneira a gente consegue correr atrás desse prejuízo. Perfeito. Ivens, e aí? Como que ficou a atuação desse paciente, tipo, do fisioterapeuta com esse paciente ainda infectado, mas que já tem condição, por exemplo, de fazer uma reabilitação? Vocês estão usando tudo que vocês podem usar? Tem algum protocolo específico? Como é que está funcionando isso? Primeiro, eu queria falar, aproveitando que a Flávia falou aí, que eu tenho muita vontade de trabalhar no hospital de transição, porque é um perfil de paciente que me agrada demais, né? Apesar de eu achar que na UTI a gente pode ajudar mais prevenindo que vá para lá, mas eu gosto. Muito bom, muito bom. Sem conflito de interesse. Nenhum, né? Não, imagina. Essa questão que a Flávia falou da fadiga é muito importante, por exemplo, ela que tem a oportunidade de trabalhar direto com as terapeutas ocupacionais, elas usam muitas técnicas de conservação de energia que ajudam muito esses pacientes com as atividades de vida diária. Claro que com os exercícios não vai ter jeito, mas para as atividades de vida diária isso vai ajudar muito esse contato com a TO e os pacientes. E voltando para a pergunta, lá no hospital, o que foi uma coisa que eu vi? Excetuando médico, fisioterapeuta e enfermagem, o contato de todos os outros profissionais caiu muito nos pacientes com Covid. As visitas desses outros profissionais se tornaram menos frequentes. Então, por exemplo, eu consegui ver que as visitas da nutricionista são menos frequentes do que são nas enfermarias que não tem Covid e tudo mais. Com relação à fisioterapia, uma coisa que mudou muito é que lá no hospital os pacientes não podem sair para o corredor, mesmo máscara, mesmo que eles estejam protegidos, EPI e tudo mais, eles não podem sair do quarto. Então, a gente caminha, mas, por exemplo, caminha dentro do quarto. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser dentro do quarto. Então, isso tira um pouco... até, por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos, a gente não fez no nosso trabalho, porque não tem como levar para o corredor. Então, é uma coisa que limita um pouco a gente e acaba limitando até o paciente pelo próprio contato com o ambiente, ver outras pessoas, outros ambientes e tudo mais. Com relação a equipamentos, também alguns serviços mudaram isso, de não poder levar determinados equipamentos para dentro do quarto desses pacientes, tem que esperar eles saírem de critério de isolamento, então ficou um pouco mais restrito em alguns serviços, em outros não, em outros pode usar qualquer tipo de equipamento, isso depende um pouco do serviço e da conversa com o serviço do CCH hospital, mas em muitos lugares acabou a ponto da gente ter que pensar em estratégias diferentes, né? Por exemplo, para fazer o exercício resistido, utilizar a resistência da mão, ou fazer já como quem não tinha peso disponível, usar garrafa d'água, sacola, junto colocando as garrafas dentro, para poder proporcionar as resistências para os pacientes, e por aí vai. E eu acabei, falei tanto e, na verdade, acabei não respondendo objetivamente com relação aos protocolos. Na verdade, para esse paciente, a gente já tem isso de rotina, né? A identificação e conhecimento desse paciente quando ele entra através das escalas funcionais. Então, a gente faz o CATS, faz o Bartel, faz o TINET, faz a dinamometria para entender como é que esse paciente se comporta na admissão. Percorre isso ao longo de um tempo, 15 dias, 30 dias. E para esse paciente, né, do pós-Covid, em função dessas características muito peculiares, que funciona não só como percepção da equipe, como feedback para o paciente em termos de motivação, né? Contar os passos, ver a tolerância dele com relação ao que ele consegue andar em termos de distância, como é que ele tolerava 5 minutos o ciclo ergômetro, agora ele tolera 10.
Então, na verdade, são métricas também que a gente vai acompanhando e vai ajudando esse paciente a entender que está faltando menos do que faltava, e ele vai sempre com uma meta um pouquinho mais acima para que ele consiga, enfim, ter uma independência maior. Tá, assim, a gente tem só mais 10 minutos e tem um monte de pergunta aqui. Então, eu vou tentar sumarizar aqui as principais para, tipo, as pessoas não ficarem sem resposta. Uma delas, eu acho que é algo, tipo, bem desafiador mesmo, né? A Jaqueline falou o seguinte: qual o momento ideal para você aumentar o aporte calórico de um paciente COVID? Pensando na importância da reabilitação, mas ao mesmo tempo que quando ele está na terapia intensiva, a gente morre de medo de hiperalimentar, de piorar, enfim, retenção de CO2, e aí a gente fica nesse dilema. Eu acho que talvez uma coisa que, se a gente for parar para pensar, deixa a gente num dilema maior ainda. Saiu um estudo recentemente, tudo bem que é um estudo pequeno, são 6 pacientes, mas que eles fizeram calorimetria nesses pacientes dentro da UTI, todos Covid, e o gasto médio foi de 4.000 calorias. Óbvio que a gente não vai dar 4.000 calorias para um paciente na UTI, mas assim, faz a gente pensar que talvez a gente tenha que ser mais agressivo passado aquela fase aguda, né? E saber esse momento de virar a chavinha e parar de ser tão restritivo e começar a aumentar é realmente um grande desafio, né? E aí, Pri, como é que você tem feito isso? Calorimetria nesses doentes também, e ele já liberou algum resultado exatamente assim, com aporte, com uma quantidade de caloria muito alta, equivalendo a paciente queimado, então realmente é muito alto. Eu acho que esse desafio a gente já enfrentava no paciente crítico, né, de quando é o momento que ele sai daquela fase aguda e entra numa fase que a gente pode rever a nossa meta. Eu acho que no COVID não mudou, a diferença é que agora a gente está mais apegado à gasometria. Se eu já trabalhava em conjunto com a fisioterapia, agora mais ainda, né, porque a gente tem que ficar ali acompanhando quanto que tá, como é que está a gasometria do paciente para a gente conseguir evoluir, se ele tem droga vasoativa ou não, as mesmas coisas que a gente avaliava no paciente crítico. Mas quando ele tem uma troca gasosa melhor, eu acho que é o momento que a gente pode aumentar o aporte calórico, não deixar de aumentar na UTI, não deixar para aumentar só na enfermaria, até porque ele fica meio arrastado ali na UTI, na ventilação mecânica, né, um desmame ventilatório mais difícil. Então, a gente não pode deixar de aumentar ali na UTI, mas eu acho que o momento-chave é como a gente fazia no paciente crítico. Melhora clínica, né, sem aumento de droga vasoativa, com uma melhor troca gasosa, a gente consegue aumentar o aporte calórico e proteico desses pacientes, sim. E realmente o gasto calórico que ele está mostrando é muito alto. O consumo é muito alto. Perfeito. Flávia, eu vou te fazer 2 perguntas que estão fazendo aqui. Uma delas é sobre essa questão que o Ivens até já tinha falado, da perda de paladar e de olfato. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer do ponto de vista nutricional para ajudar esses pacientes, para estimular a dieta via oral. E aí eu vou aproveitar e falar de uma outra pergunta que eles falaram o seguinte: muitas vezes esse paciente vai precisar ir de alta para casa com uma suplementação hipercalórica e hiperproteica para continuar o dever de casa que você falou da reabilitação. Tem um tempo máximo que esse paciente pode usar essa suplementação? É feito algum acompanhamento no pós-alta desse paciente? Como é que tem funcionado isso? Perfeito. A gente tem procurado, isso independe de ser o paciente pós-Covid, a gente tem uma pegada muito forte, muito presente para a gastronomia hospitalar. Então, a gente percebe que isso faz muita diferença, né? Então, além do visual e além da gente ter uma aproximação muito no detalhe com esse hábito do paciente, com trazer, de alguma forma, o que é mais presente no hábito alimentar dele, a gente tem usado erva, a gente tem usado cheiros, a gente tem aguçado bastante os sentidos, na verdade, para fazer com que esse paciente consiga consumir. E, curiosamente, essa não é a nossa maior queixa do paciente lá, não é essa a melhor dificuldade. Os pacientes que chegam lá com a dieta oral plena, ou aquele paciente que vem para uma reabilitação oral, a gente não tem
dificuldade e essa queixa não é tão presente. Curiosamente, é mais presente nos colaboradores que pegaram Covid, que isso é uma queixa frequente. Não sento o cheiro do café na hora do lanche. Mas, curiosamente, isso não é um problema para a gente nesses pacientes durante a internação. Agora, é mandatório. Esse paciente ele vai com uma suplementação para casa, ele vai com uma recomendação, com uma orientação. Alguns pacientes eles vão com suporte de atenção domiciliar, portanto, isso continua com o colega, né, em casa, seja o colega que acompanha particular ou o colega nutricionista via um suporte de atenção domiciliar, que às vezes vai com fono, vai com fisioterapia. Enfim, a gente não tem nenhum dado ainda do tempo e do follow-up desses pacientes para saber a manutenção se esse peso ganho, que a gente teve mais ou menos uma média de 1,8 kg de ganho de peso nesse período de 18 dias, a gente não tem esse dado de se os pacientes continuam ganhando peso, se pararam de perder, se estão aderindo à suplementação. Isso é algo que a gente ainda busca, mas esse dado a gente ainda não tem. Ivens, última pergunta vai ser para você. O Thiago perguntou o seguinte: existe algum indicador que vocês usam, alguma escala que vocês usam para mensurar a efetividade dessa reabilitação? Vou aproveitar para falar algumas coisas, tá? Já que é a última vez que eu vou falar. Vai na fé. Alguém tinha perguntado de um artigo sobre a interação da físio e nutrição aí. Qualquer artigo que relacione oferta proteica e atividade do paciente, manutenção da atividade física ou exercício, serve para a gente embasar isso. Tem um artigo interessante da professora Helena Volpe, que é uma americana lá de Houston, inclusive esteve com a gente no último congresso da Braskem, onde ela mostra que ela ofertava aminoácido para 2 grupos de pacientes e um dos grupos era estimulado a se manter ativo e o outro grupo permanecia na cama. E o grupo que permanecia na cama tinha uma taxa de fração de síntese menor. Ou seja, você nutricionista não adianta só dar o aporte do aminoácido, da proteína, se o seu paciente não tiver ativo. A taxa de fração de síntese vai ser menor. Então, assim, as duas coisas têm que andar juntas. Tem outros artigos que pegam outros pontos, enfim. Outra coisa que vocês estavam falando aí do aporte, uma coisa que tem que acontecer mais é a fisioterapia e a nutrição conversar no sentido de o quanto está sendo ofertado pela nutrição e o quanto o fisioterapeuta está exigindo do paciente. Então, assim, será que o que eu estou fazendo com o paciente em termos de exercício é necessário mesmo aumentar o aporte proteico só por causa disso? Porque às vezes o exercício que eu estou fazendo não é de uma intensidade alta. A gente tem estudos aí de calorimetria e de outras coisas que mostram que o paciente que sai da posição deitado, senta, vai para a poltrona, o aumento no gasto calórico é muito pouco, o que não justificaria aumentar o aporte calórico proteico só por conta disso. Se eu começar a fazer um exercício resistido, alguma coisa mais específica, aí é diferente, tá? Mas atividades comuns de mudança de posição, saída da cama só para ir sentar na poltrona, não exigem um aporte muito maior. E com relação a isso, a gente tem que ter instrumentos de avaliação. Então, assim, a gente tem que ter instrumento de força, que não tem geralmente o MRC ou o hand grip. A gente tem que ter instrumentos de função, e aí pode ser uma escala como a FSS, pode ser a PERME. Na enfermaria, a gente pode usar o SPPB, que é aquele mesmo que a gente usa lá para os pacientes sarcopênicos, teste de caminhada de 6 minutos. Qualquer um desses instrumentos que me mostrem a evolução do paciente, eu consigo usar como um indicador. Dentro da UTI, talvez eu não veja melhora, mas eu consigo ver, por exemplo, a taxa de fraqueza adquirida na UTI normal é de 30%. Então, assim, se minha taxa de fraqueza adquirida na UTI está muito maior que 30%, alguma coisa deve estar errada. Ou é a minha população que é muito mais grave que as outras, ou o cuidado que eu estou dando não está sendo bom. Né? Então, assim, como que está a evolução dos meus pacientes? E aí, ao longo do tempo, você vai criar um próprio indicador, uma taxa sua, do seu hospital. E aí, ao longo do tempo, você vai observando. A taxa daquele mês está dentro da nossa média? Está acima? Está abaixo? E aí você vai conseguir um controle muito melhor em cima disso. Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente podia ficar aqui mais 1 hora falando, que ia ter pergunta e ia ter discussão, mas enfim, o nosso tempo acabou. Então eu queria agradecer muito Ivens, Priscila, Flávia. Antes de dar a palavra para vocês se despedirem, eu só queria, enfim, falar de novo do certificado, porque é uma coisa que eles perguntam
durante todo o tempo. Então, assim, o certificado vai estar disponível a partir de quinta-feira, às 3 horas, no site da Braskem. Entrar em braskem.org, procurar a barra certificado, a aba certificado, colocar seu e-mail que vocês conseguem baixar. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima. Flávia, Priscila, Ivens, podem dar o tchau aí. Prazer, Tchau, obrigada, foi obrigada. ótimo. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Beleza, tchau, pessoal. Obrigada, boa noite para todo mundo.